quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Desde já, obrigado por mais uma vez você estar aqui nos ouvindo, estar nos prestigiando neste podcast. Que a palavra do Senhor possa entrar mesmo na sua casa, no seu lar, fazer a diferença na sua vida. Eu sou o presbítero Guilherme, estamos aqui para mais um podcast no EBDcast, né? A Escola Bíblica em Podcast. Essa é a nossa terceira aula. Antes de trazer o tema dessa aula para você, um tema importante, um tema atual, né, nos dias de hoje. Vamos falar de assuntos aqui atuais. Lembrando que nós estamos aqui, né, nas lições bíblicas, né, da CPAD, que é a nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Então, esse é o tema da nossa revista desse trimestre, uma revista que começou agora e uma revista atual, né? Onde fala sobre o ataque de Satanás à Igreja de Cristo. A sutileza, são ataques sutis, são ataques muitas das vezes impercebíveis, né? Debaixo dos nossos olhos, e muitas das vezes estamos dizendo amém a esses ataques. Então, fique conosco, não saia daí, aumenta o volume do radião, porque hoje o trem está bom demais. Essa lição é uma lição que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos. Eu sou o irmão Lucas e vamos aqui para a terceira aula do nosso terceiro trimestre. E vamos para cima porque foguete não tem ré. Eu sou o irmão Felipe e já quero desejar a todos a graça, a paz, o favor e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Um tema delicado, mas necessário para os nossos dias. Vamos medir bem as palavras, mas vamos defender a palavra acima de tudo, porque a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é o nosso rema. É isso aí, é a lição de número 3, você que está aí curioso, né? Nossa, irmão Guilherme, que aula que é essa que os irmãos estão colocando aí? Uma ênfase tão grande, né? Vamos descobrir. Essa aula que tem por data 17 de julho de 2022, olha só, né? A sutileza da imoralidade sexual. Opa! A sutileza da imoralidade sexual. O diabo tem sido sutil enquanto ao tema sexualidade? Esse ataque está acontecendo mesmo dentro da Igreja de Cristo? O cristão tem praticado aquilo que é correto aos olhos do Senhor em relação ao sexo, ou tem desvirtuado com algumas coisas que o inimigo tem colocado como sendo nada a ver, né? Isso realmente está acontecendo no século de hoje? É o que nós vamos descobrir nesta aula, né? Essa aula que tem por texto áureo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, nosso texto de ouro, né? Que vem e ela fala assim, ó: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. A nossa verdade prática de hoje, que é o resumo de toda a nossa aula, a verdade extraída de dentro dessa aula, ela nos diz: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Bom, então vamos lá, já estamos em aula. Nessa lição vamos ver alguns assuntos abordados ao sexo, né? A sexualidade, a depravação que foi se entrando. Por exemplo, nós vimos e nós sabemos que perante a Bíblia, o sexo ele só é aceito dentro do casamento, né? Até aprendemos que é um presente de Deus para o casal, né? E antes, a Bíblia condena, né? Não somente antes, mas agora também a Bíblia condena todo sexo fora do casamento, né? Como um ato de fornicação, de prostituição. E nós vemos que nos dias de hoje isso se tornou algo comum, né? Nós vemos que talvez se tornou algo corriqueiro, não é verdade? Você conhece uma pessoa, você começa a namorar com essa pessoa e logo você tem relação sexual com essa pessoa, né? E também nós vimos que pela Bíblia, a Bíblia condenava o adultério como um crime realmente que era cometido pelo homem ou pela mulher.
Tanto que a Bíblia fala que aquele que era pego em adultério, ele era apedrejado. Ou seja, tinha uma sentença para essas pessoas. E hoje, o adultério não é mais crime, né? Até porque você não vê ninguém sendo preso porque adulterou, né? Você não vê ninguém sendo apedrejado porque adulterou. Mas não é mais crime. Mas deixou de ser pecado, né? Ou se tornou algo normal também, como sexo fora do casamento. Eu casei, não gostei, separei e vou casar de novo, né? E assim eu faço durante 3, 4, 5, 6 vezes aí. Se tornou algo normal? É o que nós vamos ver, tá? Esse é meu ponto de vista. Tanto o sexo fora do casamento quanto o adultério, isso não é normal. A fornicação, o ato hoje trazendo da homossexualidade também, isso não pode ser tratado biblicamente, tá? Eu estou expressando aqui a minha opinião biblicamente como algo a ser aceitável pela igreja. Eu sempre costumo dizer que nós, como cristão, nós amamos a todos, né? Se me perguntar se amo o homossexual, eu amo o homossexual, eu não amo o pecado dele. Né? Então é assim, nós amamos o pecador, mas não amamos o pecado, né? É lógico que isso é uma opinião baseada na minha crença, naquilo que eu acredito aqui dentro da palavra de Deus. Amém? Estamos em aula, como já disse, estamos aqui trazendo a lição da revista da CPAD sobre a Escola Bíblica Dominical, os ataques contra a Igreja de Cristo. O primeiro tópico aqui da nossa revista, ela vem falando a revolução sexual. Ela tem 2 subtópicos, esse primeiro tópico, onde o primeiro vem falar um novo paradigma para a sexualidade, né? E depois o segundo subtópico vem nos falar a quebra de um tabu. No primeiro tópico aqui, um novo paradigma para a sexualidade, eu quero perguntar para o nosso irmão Lucas, né? Existe um novo paradigma para a sexualidade, Lucas? Como que vamos enxergar esse paradigma judaico-cristão e a nova cultura dos dias de hoje? Gui, existe um novo paradigma que vem para querer quebrar o paradigma que já existia. Isso se já não conseguiu quebrar, né? Mas a gente vê no desenvolvimento aqui do Ocidente, né, das Américas do Sul, do Norte, América Central, parte da Europa, o mundo, né, o mundo novo, ele foi muito influenciado pela cultura judaico-cristã. Isso se deu muito por conta do trabalho de evangelização que houve, né? E nisso, a cultura, né, o que era a prática que a Bíblia ensinava, de coisas corretas, foi se instaurando como sociedade. Porém, a gente vê também que depois de um tempo bem recente, próximo da gente, né, começou a se levantar movimentos de jovens que eram chamados na época de contracultura. Eles vinham com movimentos, com ideias que queriam quebrar aqueles paradigmas já criados pela ideia de uma religião. E com isso, eles queriam trazer a prática do amor, né? Tudo era amor, tudo é sobre o amor. E nisso eles queriam trazer a prática do sexo desenfreado, do sexo sem compromisso, a ideia de uma manifestação de prazer no ser humano. Só que não é isso que a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia nos ensina que amor é sacrifício, né? Nós vemos Jesus Cristo morrendo em sacrifício por nós, por nos amar. Então, a nossa ideia de amor, e a gente falando com relação a sexo, é uma expressão também de amor. O sexo é uma expressão de amor, mas é uma expressão que ela deve ser uma coisa assim tão intensa e tão pura que ela deve ser guardada e reservada apenas para o casal, homem e mulher, criados da maneira como Deus criou, e para ser desfrutado dentro do casamento. Fora disso, começa a ser pecado, porque fora disso é amor, mas é amor apenas a si mesmo. É uma forma de você se presentear, de você se
se satisfazer, né, satisfazer as suas necessidades. Então esse amor, ele não é um amor para o próximo, é um amor egoísta, é um amor para si próprio. Então o que o mundo prega como todo amor é válido, né, porque hoje nós estamos em 2022 e em 2022 se fala que toda forma de amor é válida, né? Que toda forma de amor importa. Toda forma de amor, o que vale é o amor. E por isso pode ter homossexualidade, pode ter lesbianismo, pode ter pessoas que não se identificam com um gênero, com nada. A pessoa não sabe nem se ela é homem ou se ela é mulher, ela não sabe se naquele momento ela é homem ou se naquele momento ela é mulher. E isso, eles se entregam a essa vida promíscua de pecado, achando que é amor. Mas o amor, ele não é para mim, o amor é para o outro. E quando eu estou dentro de um casamento e eu entro em um estado ali de relação sexual com a pessoa com quem eu me casei, é uma forma de amar aquela pessoa. Eu tenho que estar preocupado com aquela pessoa, não comigo. Da mesma forma, aquela pessoa precisa estar preocupada comigo e não com ela. É um se preocupando com o outro. Só que na visão do mundo, o que importa é a sua própria satisfação. Porque hoje nós temos, né, nós, quando eu digo é sociedade, nós temos aplicativos onde você entra, monta ali o seu perfil, escolhe o raio que você quer alcançar pessoas e coloca ali as características, como se fosse um catálogo de produtos. Olha só a que ponto chegou a humanidade, né? De tratar a outra pessoa como um produto. Né? Você entra ali naquela vitrine e olha aquela imagem, aquela foto, vê o perfil, não me interessei por essa, passa para o lado. Não me interessei, essa aqui é interessante, essa aqui eu gostei, aí eu vou aqui, se a pessoa se interessou por mim também, aí a gente entra em um consenso e vai ali praticar esses atos pecaminosos. Isso é simplesmente tratar a criação de Deus como mercadoria. Isso é simplesmente tratar as pessoas e as almas por quem Jesus verteu sangue como meras mercadorias que estão dispostas para satisfazer as nossas vontades carnais, que um dia vão ficar aqui. Se nós, como cristãos, vencermos esses desejos, se nós como cristãos passarmos por esse mundo lutando contra isso, nós estaremos chegando a um ponto em que nosso corpo será transformado em um corpo glorificado e nós não estaremos mais à mercê dessas necessidades humanas. Recentemente eu vi uma discussão no Twitter e uma pessoa perguntou se o casamento era o plano perfeito de Deus para o homem e para a mulher após a ressurreição, né, quando todos nós estivermos em um corpo glorificado, se nós teríamos sexualidade, homem e mulher no corpo glorificado. Não que haveria, né, a pessoa citou quando Jesus diz que não haveria casamento, porque seríamos como anjos, e por isso a dúvida dessa pessoa. E então gerou ali um monte de discussão, de debate ali a respeito disso daí, pessoas trazendo ideias e pontos totalmente equivocados com relação mesmo ao fato do casamento em si, né? E as pessoas muitas das vezes acreditam que o casamento monogâmico é uma coisa cultural, que é uma coisa que precisa ser abolida também, porque nenhum homem ou mulher foi feito para ter apenas uma pessoa. É por isso que os homens e as mulheres têm desejos por outras pessoas. As pessoas estão deixando o pecado de lado nessa conversa. As pessoas, muitas das vezes nós cristãos, não olhamos para as dúvidas de outras pessoas e esquecemos de ver que há pecado naquilo ali. E nós precisamos ver o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o homem foi feito para a mulher, e a mulher foi feita para o homem, e os dois para a glória de Deus. É assim que tem que ser. É o homem e a mulher dentro do casamento. Mas o mundo contemporâneo está tentando destruir isso. O mundo contemporâneo quer colocar o homem e a mulher em uma prateleira, em uma vitrine, e ali colocar o preço no corpo daquela pessoa. Mas o preço que se coloca no corpo daquela pessoa, muitas das vezes,
é a eternidade. Para muitos, o preço de uma noite de prazer é a eternidade. Para nós, o preço que nós pagamos por uma vida reta diante de Deus também é a eternidade, mas é uma eternidade em glória com Cristo. E essas pessoas podem passar a eternidade queimando no inferno. É isso que nós temos em jogo. Não é apenas os nossos desejos carnais. Não é apenas uma luta cultural. Não é uma guerra cultural. Não é uma luta de quem... nós estamos certos ou eles estão errados. Não. É uma luta de que muitos vão perecer no inferno. E nós não podemos permanecer inertes a isso. Nós temos sim que nos posicionar e mostrar que aquilo que é vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o inimigo tem tentado colocar esses paradigmas, né, sutilmente, e fazendo com que muitas das vezes a igreja aceite tal coisas, né? E nós, como cristãos praticantes, defendendo a nossa fé e a Bíblia, aquilo que nós temos como regra, né, como manual de vida, de existência, nós temos que nos posicionar muitas das vezes contra esses ataques, né, que a igreja vem sofrendo. A igreja, eu costumo falar, ela não é obrigada a engolir tudo, né? A igreja, ela tem que viver debaixo daquilo que o Senhor deixou ordenado. E nisso nós entramos no segundo subtópico, Fê, a quebra de um tabu. E a pergunta que eu faço para você é: a regra deixada pelo cristianismo sobre a sexualidade é um tabu a ser quebrado? Né? Isso daí, realmente existe uma guerra para quebrar esse tabu? Esse tabu deixado pela Bíblia? É isso mesmo que está acontecendo no dia de hoje, Fê? Eu já entendo também, através da palavra, como nós já bem demos inícios na aula, o Guilherme falou bem, o Lucas, excelente. Nós já falamos, é um tema delicado, lógico, mas a nossa luta nunca será contra carne e sangue, não é contra pessoas. Nossa luta é principados e potestades. E essa quebra de tabu existe sim, porque o inimigo, nós precisamos entender essa esfera também. Há uma luta, uma batalha espiritual. Há algo por detrás querendo o quê? Não é somente um ataque contra cristãos, é contra a vida, contra o ser humano. E isso há algo por detrás. Então, a quebra desse tabu existe sim. Eu vejo que as palavras do Senhor, Jesus, ficam gravadas em nós. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras, os meus mandamentos, os meus princípios nunca passarão. Então, os princípios de Deus, eles são eternos. Nós aprendemos que princípios são eternos. O casamento que Deus criou é um princípio. Então, desde lá do Jardim do Éden, que Deus formou homem e mulher, formou ali a família entre o homem e a mulher, perpetuou até hoje. A família ainda existe, o homem e a mulher. Aí nós vemos essa batalha para desconstruir isso, como o Lucas falou. Essa batalha de algo sem compromisso, de fazer algo descartável, onde você primeiro precisa experimentar se realmente aquela mulher ou aquele homem vai te fazer feliz sexualmente, porque se ele não fizer, então nem casa. Então, você experimentar isso antes, você não precisa disso. Nós vemos também que muito dessa batalha, para desconstruir esses princípios bíblicos, essa tentativa de desconstruir os princípios bíblicos, se deu muito através da comunicação, principalmente da TV. Hoje nós vemos que a comunicação é muito rápida através dos celulares. E nós vemos que o mal não está na TV, o mal não está no celular. Enquanto nós sabemos utilizar a televisão, o celular, ele é um bom meio de comunicação. Na verdade,
eu diria que é um excelente meio de comunicação, se a gente souber usar a televisão, o celular da maneira correta. Mas nós vemos essa sutileza por detrás, esses ataques que tem, que começa com pequenos detalhinhos que a gente fala, não tem nada a ver. É um pequeno comercial, é um pequeno cena de um filme bem rápida, de uma novela, aquela cena bem rápida que começa. Então, nós vamos ver que na década de 60, de 50 ali, existia assim algo que não se tinha na TV, um beijo. Um beijo ali numa cena de um filme, de uma novela, de algo, não se tinha. Então começou com algo bem simples. Aí começou com as primeiras cenas de sexo, com as primeiras cenas de nudez. Na verdade, nem teve a cena de nudez. Teve ali a cena da pessoa estar em trajes íntimos. De cueca, de sutiã, de biquíni. E assim foi começando, introduzindo coisas simples. Aí começou a se envolver com jovens. Aquela série mais jovens, que o jovem é descolado e que pode beijar na boca, que pode curtir. Então são coisas simples, coisas, pequenos dardos que ele começa a lançar. E nisso vai tentando desestruturar a família. Então nós precisamos, através da palavra de Deus, combater não o ser humano, mas o que está por detrás, esses princípios malignos, e a palavra de Deus vai prevalecer. E como que nós fazemos isso? Prevalecendo através da palavra, não combatendo pessoas, mas levando a palavra, o amor de Deus. Então essa batalha que se tem de tentar combater esses princípios, esse tabu do cristianismo, como o Lucas mesmo falou, que a sociedade ocidental, a Europa também, elas são formadas por princípios bíblicos. Você pode ver que é um pouco da base da Constituição dos Estados Unidos, é a palavra de Deus, porque são princípios éticos e morais. Nós vamos ver aqui o paradigma judaico-cristão, né? É o que forma a base de uma boa sociedade, porque a moralidade é uma boa moralidade, a moralidade bíblica, do respeito, do amor e desses princípios. Então nós precisamos sim tomar cuidado com o que as crianças estão assistindo, e para isso nós precisamos ensinar com o quê? Com fardos nas costas das pessoas? Não, com atitudes de amor. O que vai fazer ganhar as pessoas, o que vai ensinar as pessoas, não é cartazes, não é boicotes, não é boicotes que vai ensinar as pessoas. É as atitudes verdadeiras de cristão que vai ensinar os princípios bíblicos. Não adianta nós fazer aqui, vamos fazer um boicote àquele filme do Buzz Lightyear, que parece que teve uma cena ali, que teve um ato de um personagem ali infantil, que tem, acho que, cena de uma bonequinha beijando outra bonequinha, para mostrar que não tem nada a ver. Vamos fazer um boicote? Não, nós precisamos ensinar através da Bíblia, através de atitudes, o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, através do amor e da palavra de Deus. Vamos lá. O mundo vê a Bíblia como um tabu a ser quebrado. Hoje inverteu a questão bíblica. Por exemplo, hoje a sexualidade, que era antigamente tratada pela Bíblia como algo restrito ao casal, hoje está aberto a todo mundo, né? Então a Bíblia hoje passou a ser, na visão do mundo,
um tabu a ser quebrado, ou seja, tirar de vez o foco de que a sexualidade seja somente para o casal e liberar definitivamente da forma que está sendo no mundo. Então é esse o tabu que eles estão tentando quebrar, né? Por isso que é chamado de tabu. Mas eu acredito e creio que isso não vai acontecer. Tá? Por quê? Porque nós temos princípios e temos que defender esses princípios. Nós, como cristão, né? Lógico que essa aula é uma aula para cristão, então você, cristão que está me ouvindo, você deve defender o princípio. Defender o princípio da palavra de Deus. Né? Mas como que eu vou defender? Da forma que o Felipe acabou de falar. Ensinando, instruindo. Né? Não é punindo, mas é instruindo. Ontem mesmo uma mãe chegou em mim e ela me perguntou: irmão Guilherme, estou tentando privar meu filho de tudo desse mundo. Eu proíbo ele em tudo. Eu estou certa? Não. Você não está certa. Foi o que eu falei. Então eu tenho que liberar? Também não. Você tem que instruir. Porque quando você instrui, você deixa ele tomar a decisão por conta própria. Porque na hora que ele tomar a decisão dele, né, você vai estar ali não para acusá-lo, mas para apoiá-lo. E dizendo a ele o que? Olha, eu estou do seu lado. Olha, eu estou aqui com você. Você foi lá, você viu, você quebrou a cara, no bom sentido, né? Agora estamos aqui. À luz da palavra de Deus, você deve fazer isso, isso, isso. Amém. É isso que nós devemos fazer. No sentido que nós estamos falando, a criança, né? Por exemplo, tem um desenho. Eu não vou deixar meu filho ver esse desenho. Ele vai ver esse desenho escondido de você. Né? Então, para que você não perca seu filho para esse desenho, vamos dizer assim, né? Você tem que instruí-lo. Olha, filho, nesse desenho que você está assistindo, né? Acontece isso, isso. A nossa Bíblia, a nossa regra de fé nos mostra isso, isso, isso. Mostra na palavra. Deixa ele. A Bíblia fala lá em Provérbios: ensina a criança no caminho que ela tem que andar. E quando ela crescer, ela não vai se desviar. Essa palavra ela nos diz, é assim, ó. Então, irmão Guilherme, você está me falando que se eu ensinar, meu filho não vai se desviar. Ele vai tomar a atitude dele. Só que a palavra que um dia você ensinou vai ecoar dentro da mente dele, dentro do coração dele, para sempre. Por isso que a palavra fala que ele não vai se desviar, porque um dia esse ensinamento vai chamar ele de volta. Você tem base para isso? Eu tenho. A Bíblia fala que nenhuma palavra lançada volta vazia. Ou seja, se você ensinar seu filho, um dia ela vai encontrar um lugar que apraz e vai trazê-lo novamente. É isso que nós devemos fazer. Não deixar a Bíblia como um tabu, porque a Bíblia não é um tabu a ser quebrado. O mundo é um tabu a ser quebrado. O mundo é um tabu a ser enfrentado cada dia mais. E aqui na nossa lição, o segundo tópico vem falar as principais distorções da sexualidade sadia que o mundo tem feito hoje. Ele tem distorcido a sexualidade sadia com prática de fornicação. O que é fornicação? O sexo fora do casamento, por exemplo. E não só isso, porque a palavra, no sentido original da Bíblia, no termo grego usado no Novo Testamento, é porneia. E porneia remete à pornografia, remete a pornô e entre outras coisas. Então, a prática de fornicação, a distorção da sexualidade começa por aí, com a liberação da pornografia, com a liberação do pornô. É como o Lucas disse no começo, né? Etiquetar um homem ou uma mulher e colocar ali à disposição. Aí eu entro e falo, né, voltado para a criança novamente, aí sim você deve policiar o que seu filho, sua filha está vendo. Aí sim você deve olhar o celular que você deu para ele e ver o site que ele está entrando. Para quê? Para que você instrua. Porque são ataques. Olha, a nossa aula está falando sobre ataques à igreja de Cristo, a sutileza de Satanás. O que é ser sutil? É ser ali de uma forma quase imperceptível. É isso que é ser sutil. O que o diabo está tentando fazer? Tentando entrar dentro da mente do seu filho, da sua filha, dentro da sua casa,
com essas pequenas coisas. Não tem nada a ver. Hoje é normal. Você liga a televisão, você vai assistir uma novela, vai assistir um filme. Hoje é normal você ter um ato de sexo, um ato de... É normal. Nossa, não tem nada a ver. Mas é dessa forma que o inimigo vai entrando na mente. A Bíblia fala, em Efésios capítulo 6, o Felipe disse esse versículo: a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra todos potestade e principado e dominadores do reino das trevas nesse século. Por isso devemos nos revestir com a armadura do Senhor, né? E ali Efésios 6 começa a descrever a armadura. E na hora que chega na parte, né, coloque o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o capacete da salvação, o escudo da fé, a qual apagará todos os dardos inflamados do maligno. Sabe o que é esses dardos inflamados? É isso. É essas pequenas coisas que você deixa entrar dentro da sua casa, que você fala que não tem nada a ver. Ele pega essas pequenas coisas e joga como um dardo inflamado, um dardo de fogo na mente, na cabeça, e vai penetrando ali, né? Como? Ah, não tem nada a ver. Ah, isso é normal. Ah, isso daqui hoje é costume. É costume. Aí na hora que seu filho pega uma certa idade e ele começa a namorar na escola, é costume ele ir e transar, fazer sexo fora do casamento. Por quê? Porque ele já está tão habituado com aquilo é tão normal que para ele não vai fazer, não tem sentido ser proibido. Não tem sentido ser contra. Por causa disso. Então, pais e mães que me ouvem, tomem cuidado com aquilo que você está deixando seu filho assistir. Olhe sim, ensina na luz da palavra de Deus. Acabei de falar provérbios para você. Ensina a criança no caminho que ela tem que andar. Quando ela crescer, ela não vai se desviar. Deixa a criança por si só tomar sua atitude, mas ensina, não deixa de corrigir, não deixa de ensinar. Né? Por quê? Porque o inimigo vem distorcendo isso. Ah, mas irmão Guilherme, é só para as crianças? Não, para adultos também. Os irmãos que estão aqui à mesa comigo, espante os irmãos, e eu creio que vocês já sabem disso, existem igrejas que já estão aceitando o sexo fora do casamento como algo normal. Existem igrejas que já estão vendo isso como... Tem que que eu escutei outro dia, não sei se foi um pastor, não vou mentir aqui, então não vou falar, mas uma pessoa falando que tem que experimentar antes de casar. Não tem problema nenhum você experimentar antes de casar. Experimentar o quê, meu irmão? Experimentar o quê? Pelo amor de Deus, olha a Bíblia, olha a palavra de Deus. Aí sabe o que o inimigo tenta fazer com esse tipo de igreja? A Bíblia tem que ser atualizada. Nós estamos no século 21, em pleno ano 2022, como o Lucas disse, e a Bíblia está lá atrás. Irmão Guilherme, atualiza a sua Bíblia. Atualiza. Atualizo sim. Eu tenho que atualizar minha Bíblia, que jeito? Eu tenho que lê-la todo dia, e todas essas palavras têm que entrar na minha vida e atualizar o meu ser todos os dias. É isso que eu atualizo a minha Bíblia. Agora, mudar o que está aqui, mudar a fonte que está aqui, isso eu não posso. Para quê? Para fazer a minha vontade, para fazer aquilo que me apraz, para fazer aquilo que é gostoso para mim. Espera aí, meu irmão. Cuidado com isso. Olha a sutileza que o inimigo está fazendo. Ele está entrando dentro das igrejas. Dentro das igrejas. E você está batendo palma e dizendo amém. Está querendo distorcer a verdade bíblica. Dizendo para nós, crente é careta, não seja careta. Venha para a minha igreja, que a minha igreja é avivada. Vai ser avivada. O dia que Jesus voltar, a Bíblia fala que muitos subirão e muitos ficarão. Não estou aqui taxando igreja A, taxando igreja B, não estou aqui eu dizendo que a minha igreja ou eu sou melhor do que A, do que B, não é isso que eu estou falando. Estou falando o seguinte, segue a palavra de Deus e nada mais. Segue o que está aqui, ó. A Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia não precisa ser renovada, está aqui, segue isso e amém. Já está pronto, gente. Nós não precisamos inventar aquilo que já foi inventado. Está aqui, ó. Sobre
a nossa aula, voltando à prática de fornicação, a Bíblia condena. Se a Bíblia condena, não faça. Mas é ultrapassado. Se a Bíblia condena, não faça. Está aqui, ó. Lucas, antigamente no Brasil, o adultério era considerado crime. Essa lei ela quebrou, né? Hoje não mais é crime. Mas o adultério, Lucas, deixou de ser pecado? Pecado é pecado, independente de lei, independente do que o homem diga, né? Se Deus determinou e disse que algo é pecado, não é o homem criatura que vai querer mudar isso, né? O adultério, a gente vê que o 7º mandamento diz assim, ó, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E aí nós já vemos que existe uma lei para proteger o casamento, para que a pessoa ali que está casada, ela venha a respeitar a mulher do outro. Deus já determina que isso é pecado, que isso é contra a vontade dele. Se é contra a vontade de Deus, então é um pecado. Como eu disse, que o Ocidente e parte de toda a população mundial, as civilizações que foram criadas, né, elas carregaram muito dessa moralidade, muito dessa estrutura judaico-cristã, e por isso que muitas leis foram criadas baseados na Bíblia. E muitas leis foram criadas baseado no que é a vontade de Deus. Se Deus determinou que é pecado, automaticamente era crime. Mas como o mundo foi evoluindo e foi se trazendo ideias muito progressistas, foi se tirando alguns crimes. No Brasil, foi crime o adultério, não é mais. No Brasil ainda é crime a poligamia. Mas até quando vai ser? Só que a gente não pode se preocupar em achar que Deus não está vendo isso. Deus vê. O homem muda as leis para tentar aliviar o fardo do seu pecado. Mas ele não pode mudar o peso do pecado. Não pode. O peso do pecado ele vai continuar existindo, mesmo que as leis, mesmo que o mundo, mesmo que o presidente, que a ONU, mesmo que qualquer grupo de pessoas, senadores, juízes, qualquer um venha dizer que aquilo ali, olha, não é crime mais, então pode fazer. Ainda perante Deus continua sendo pecado. Deus ainda continua sendo Deus. E aquilo ali, no último dia, no dia do juízo final, será colocado na balança. E aquele que tiver achado em falta com Deus vai ser cobrado. Independente se a pessoa é cristã ou não, independente se a pessoa acredita em Deus ou não, independente disso. Deus está acima de tudo, a palavra dele está acima de tudo. E se ele determinou que é pecado, é pecado. Pode não ser crime, mas é pecado. E é pecado mesmo, Lucas. Concordo plenamente com aquilo que você disse, né? Não é porque não é crime mais que deixou de ser pecado, né? Então é pecado. E isso tem que ser uma consciência para o cristão. Qual consciência? De que o adultério ele é condenado por Deus. Ah, mas eu não vou ser preso. Tudo bem, você não vai ser preso. Ah, eu não vou ser apedrejado, mas tudo bem, você não vai ser apedrejado. A única coisa é que você também não vai entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Então olha só, outro dia eu escutei um pastor falando isso, né? Uma pessoa perguntou para ele, eu posso adulterar? Pode. Eu posso ensinar meus filhos a fazer sexo fora do casamento? Pode. Ah, eu posso praticar aquilo que eu quiser? Pode. Ah, então eu posso tudo? Pode tudo. O que eu não posso? Você não pode entrar no reino dos céus. E é bem isso daí mesmo. Gálatas 5. Os frutos da carne.
A Bíblia ela vem enumerando cada um dos frutos da carne. E depois ela fala que Deus abomina essas coisas. E que aquilo lá não agrada a Deus, que aquilo lá você não entra no reino dos céus. Então, meu irmão, que me ouve mais uma vez, lute contra isso. Lute contra essa pornografia desenfreada. Lute contra esse desejo maligno que o diabo tenta colocar na sua mente, no seu coração. Lute em oração, em jejum, para que você não perca seu espaço no céu. E Fê, sobre a homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Nós, como cristãos, Felipe, temos na Bíblia a nossa única regra de fé. E compreendemos a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Certo? Nós não condenamos o homossexual, porque nós não somos... O mundo tenta colocar a Bíblia e o cristão como sendo homofóbicos, né? Como não indo contra o ser, contra a pessoa. Mas, na verdade, nós não vamos contra o ser, nós vamos contra a prática, porque entendemos que a prática é o pecado. A igreja, nos dias de hoje, deve aceitar essa prática numa boa? Deve simplesmente dizer como aquela pastora disse, né, aquela presidente de uma igreja evangélica, ela disse: faça conforme cada um o seu querer. Se você aceitar, faça um casamento afetivo, né? Se você não aceitar, não faça. Eu aprendi isso essa semana, né? Até então não sabia disso. Isso está certo? A igreja de Cristo deve aceitar? Como nós já falamos, a igreja está aberta para todos. Todos que quiserem estar na casa de Deus, ela é aberta. O homem, a mulher, a criança, o adulto, o traficante, o político, o homossexual. Mas ela não está aberta para tudo. Como assim? Um grande erro que nós falamos bastante aqui no podcast, nós falamos muito, nós nós precisamos falar sobre isso. Que nem nós também não concordamos com a prática de dar o púlpito para o político. Nós não concordamos com isso. A igreja não foi chamada para isso. Dar o púlpito para o político ir lá falar algo. Não. O púlpito foi feito para pregar a palavra de Deus, trazer o povo ao arrependimento e mostrar o caminho para o céu. Assim como nós não concordamos com a prática da política dentro da igreja, nós não concordamos também com essas práticas que vai contra os princípios da Bíblia. Que nem eles querem, de certa forma, forçar que os pastores fazem o casamento de pessoas do mesmo sexo. E pela palavra, isso está errado. A igreja não deve aceitar isso. A igreja ainda deve se permanecer na posição de prevalecer o que está na palavra. Se a pessoa quer se casar com outra, se o cartório civil, pela lei do homem, aceita isso, que ele vai lá no cartório civil e case, mas não pode obrigar o pastor a ir contra a palavra de Deus. Não é assim que se funciona. Então a igreja deve permanecer firme nos seus princípios bíblicos. Aconselhar e pregar o evangelho do arrependimento. O que Jesus pregou? O amor? Com certeza, Cristo pregou o amor, está certo. Mas ele pregou também o arrependimento.
ele pregou também que nós devemos deixar as velhas práticas e nascer de novo no Evangelho, ser transformado para que possamos entrar no reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus se não se arrepender dos seus pecados. E nesse caso, os pecados, cada um tem o seu. Se tem o homossexual, que ele deixa. Tem a corrupção, se o cara é corrupto, que ele deixa a corrupção e entra no reino de Deus. Se ele é ladrão, que ele deixa de roubar e entra no reino de Deus. Se ele é mentiroso, que ele deixa de mentir e entre no reino de Deus. Cristo pregou a justiça, o juízo. Então, nós precisamos entender isso. Cristo pregou o amor, mas não foi somente o amor. Então, nós respeitamos o ser humano, mas nós pregamos o Evangelho de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Isso aí. A igreja está aberta, de portas abertas para todos, né? E realmente está, né? E a Bíblia fala, venha do jeito que está. Isso é um chamado. E você deve vir do jeito que você está. A questão é, a partir do momento que você estiver, você não vai permanecer do jeito que você está. Você será transformado. Nós entendemos isso. Hoje, eu volto a repetir. O mundo tenta taxar algo à igreja cristã, à igreja evangélica, ou até mesmo à igreja católica, dizendo que a igreja é homofóbica, a igreja é preconceituosa. A igreja não é preconceituosa, a igreja não é homofóbica. Preconceituoso são pessoas que dizem isso. Por quê? Porque são pessoas que dizem isso, que tentam taxar a igreja como um crime, uma criminosa, o cristão como um criminoso, né? Por defender sua regra de fé, só que são pessoas que não respeitam também a fé praticada. Pessoas que não respeitam também a opinião daquelas pessoas que estão ali defendendo a sua regra de fé. Então, o preconceito não está na Bíblia. O preconceito está na pessoa que critica a palavra de Deus sem entendê-la. Porque, como disse aqui, e nós estamos dizendo, nós amamos a todos, nós não amamos o pecado. Então, a igreja ela não se vai contra o ser humano. Não é isso. A igreja nunca vai se levantar contra o ser humano. Seja ele quem for. Pelo contrário, a igreja abraça o ser humano, mas a igreja se levanta contra o pecado. Então você está dizendo que o homossexualismo é tratado pela igreja como pecado? É tratado pela igreja, pela Bíblia, como pecado. Como algo fora da ordem natural. Porque não existe, até a revista nos traz isso, estudos científicos que garantem, né, que a homossexualidade seja de ordem natural. Não existe isso, né? Mas existe tantos estudos paralelo que comprovam cientificamente? Não existe. Porque a Bíblia fala que Deus fez o homem e mulher. Um ao outro se complementa. É isso que nós defendemos, é isso que nós cremos. E é isso que nós tentamos colocar para que as pessoas também respeitem. Porque eu falo isso de uma forma até polêmica, né? Porque hoje em dia parece que temos que pisar em ovos para falar sobre esse assunto. Só que numa parada gay que teve há uns anos atrás, ninguém pisou em ovo, né? Ninguém pensou para pôr lá uma cruz, né, de ponta cabeça, para colocar um Jesus ali se prostituindo, ou até mesmo uma Virgem Maria, né,
com uma imagem cristã católica como sendo ali algo distorcido, né, para a realidade deles. Ninguém pensou. Só que aí a igreja fala alguma coisa, a igreja é taxada. Pessoas que fazem tal coisa contra a Bíblia, rasgando a Bíblia no meio de uma parada. Então, isso tudo nós temos que aceitar. Só que aí as pessoas não podem aceitar a opinião dada pela Bíblia. Não é a opinião dada por nós, não é a opinião dada por mim, Guilherme, ou por Felipe, ou por Lucas. É a fé que nós expressamos que está escrita na palavra de Deus. Nós só estamos repassando aquilo que está na palavra de Deus. Só que aí é isso que eu falo, que o preconceito, na verdade, não está nas pessoas que criticam, ou seja, na Bíblia. Não. Está naquelas pessoas que tentam se resguardar de algo, e eu não sei o do que. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que me escutem, que me ouvem, nós acreditamos na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala para a gente amar a todos, mas a palavra de Deus fala para a gente não amar o pecado. Então, isso tem entrado como forma distorcida e não pode ser. Nós temos que sim lutar contra isso dentro da igreja. A igreja não pode aceitar o pecado. Pode sim aceitar o pecador, mas não o pecado. E outra, nós também não estamos aqui para ficar lutando contra o sistema, né? Nós somos cristãos, nós somos chamados para ser sal e luz do mundo. Mas não adianta pensar que eu vou me converter, eu vou cancelar a parada gay, vou fechar os motéis, as boates. Cara, a gente não foi chamado para isso. A gente não foi chamado para isso. A gente foi chamado para brilhar. Não adianta você querer ir lá fechar um motel. Até quero ver depois a opinião aqui do Lucas. De lá falar, eu vou fechar motel, vou fechar as boates ali, eu vou trancar, porque agora eu vou lá pregar a palavra lá e... Cara, nós devemos pregar sim a palavra, mas não é combater isso. Nós devemos brilhar e não é ir lá forçar uma situação que eu acho que vai resolver a situação. Não é assim. Acho que muitos que se dão, acho que de certa forma até esse levante, vamos dizer assim, que uns têm contra a igreja, contra o cristão, acho que se dá nessa pegada de muito crente, às vezes querer resolver as coisas da maneira errada, querendo forçar uma situação. Não adianta você querer pregar Jesus goela abaixo de um homossexual, onde o cara foi criado num contexto totalmente fora dos princípios bíblicos, e querer forçar ele a entender e a praticar algo que ele não entende. Como que se faz isso? Com atitudes. Até queria ver até a opinião aqui do Lucas, porque o Lucas também tem essa visão, entende um pouco, bem melhor que eu, né? Um pouco não, bem melhor que eu. E esse conceito de querer, às vezes, forçar a situação, de querer... Às vezes, principalmente do novo convertido que não tem conhecimento, e de querer forçar essa situação. Fechar boate, fechar motel e vamos combater aqui na força aqui. Porque Zacarias também vai dizer, não é pela força nem por violência, mas é pelo Espírito, né? Ô Fê, baseado nisso daí, pensando nisso daí, eu tenho comigo 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4, que Paulo diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Versículo 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. O grande erro nisso tudo que nós estamos falando aqui
é a igreja acreditar que ela foi chamada para uma guerra cultural contra o mundo. O grande erro é a igreja achar que os ensinamentos da Bíblia é para todos. É para todos que receberam a Cristo como Salvador. A Bíblia, ela é um manual, uma carta aberta, a Bíblia é uma diretriz para aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A partir desse momento, nós devemos andar e seguir a nossa vida de acordo com o que a Bíblia diz. É regra dentro da Bíblia, é pecado dentro da Bíblia, então é regra, é pecado para nós. O mundo não vai aceitar, o mundo não vai entender, porque eles não compreendem a graça da salvação. Para eles aceitarem, para eles entenderem o que a Bíblia diz, a importância de tudo que a Bíblia traz, eles precisam entender a graça da salvação, eles precisam receber a salvação, eles precisam ser tocados pela graça de Deus. E para isso nós precisamos evangelizá-los. E nós não vamos conseguir evangelizá-los chegando numa pessoa que pratica a fornicação, pratica o homossexualismo, a pessoa que está ali dentro das boates, está ali dentro dos prostíbulos, a pessoa que deixa a sua família, deixa a sua esposa ou seu marido e vai trair com o amante e tem uma segunda família e tudo isso. A gente não vai chegar nessas pessoas e apontar o dedo para ela e falar, olha, você está em pecado, porque você está errado, não é isso que a Bíblia diz. A pessoa simplesmente pode virar para a gente e falar assim, mas que Bíblia? Eu não sigo a Bíblia. A Bíblia, para mim, é um livro de ficção. Simples, é um livro normal, um livro comum, eu não acredito em nada do que a Bíblia diz. Então aí já vê que o argumento da Bíblia não vai cair. Porém, se nós chegamos com Jesus, se nós chegamos com o Evangelho, com o reino de Deus, e trazer para ele o amor, a salvação, a justiça, a bondade de Deus, e deixar que o Espírito Santo manifeste a sua obra no coração dessa pessoa, porque também não é de muito falar que a gente vai ser ouvido, não é de ficar ali todo o tempo falando, pregando contra o pecado dessa pessoa que a gente vai ser ouvido, a gente vai ser só taxado de louco, de chato, de tonto, de intolerante, de ignorante. Não, deixa o Espírito Santo de Deus agir, é Ele quem faz a obra. Nós somos apenas ferramentas, instrumentos. E então depois, quando Ele aceitar, depois que Ele se transformar, aí nós começamos um processo de discipulado, onde nós vamos ali alimentando aquela pessoa e direcionando ela para aquilo que é a maneira correta de se viver. É por isso que Paulo diz que nós não militamos segundo a carne. Nós não vamos lutar como a carne, nós não vamos lutar uma guerra cultural. Hoje a nossa guerra, digamos assim, é cultural. Alguns anos atrás era uma guerra realmente de pegar em armas ali e ir para a guerra, de lutar contra pessoas ali e tentar vencer reinos e tudo mais. Hoje o reino é um reino ideológico. Hoje a guerra é uma guerra ideológica, uma guerra cultural. Hoje é grupos militantes, manifestantes, são ONGs que se levantam para tentar derrubar o que a Bíblia diz. E aí nós caímos nas armadilhas deles. Nós caímos nas guerras deles e perdemos, porque nós estamos indo lutar no terreno deles. Quando na verdade o nosso terreno nós vencemos é de joelho no chão. É de prostrar os nossos joelhos e clamar a Deus, e clamar pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a obra. Essa batalha a gente não vai vencer indo para as redes de televisão e querendo discutir pontos. Não, a gente precisa ter liberdade para falar com essas pessoas. Então nós precisamos amar essas pessoas. A gente condena não, porque a gente não condena nada, né? Mas a gente não aceita o pecado da pessoa, porque nós estamos lutando contra o nosso pecado. Às vezes nós estamos aqui falando de fornicação, de prostituição, de homossexualismo, só que nós somos avarentos, só que nós somos cobiçosos, nós somos pecaminosos, nós somos glutões. Eu acho perigoso e eu acho complicado quando as pessoas dizem, olha, crente não bebe, mas o tanto que come... Glutonaria é pecado também.
E pecado perante Deus, um pecadinho e pecadão, não tem diferença. É pecado do mesmo jeito. Agora, eu me vanglorio de comer além da necessidade do meu corpo. Eu acho bonito porque eu sou crente. Crente não bebe, mas crente come. Eu preciso comer 2 coxinhas para satisfazer minha fome. Mas eu sou crente, eu tenho que comer 10. Porque se eu não comer 10, eu não sou crente. Eu sou menos crente do que o meu irmão que come 10 coxinhas. Então eu tenho que comer mais que ele. Isso é pecado também. Então se nós vamos lutar contra o pecado do mundo, vamos começar a lutar contra o nosso pecado. Vamos começar de dentro, começar a transformar a nossa vida. Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Então começa de dentro, mudando, lutando contra o seu pecado. Jesus falou de tirar a trave do olho para tirar o cisco do olho do irmão. Tem uma trave no meu olho e eu tô vendo só o cisco no olho do irmão. Antes de eu ir lá tirar o dele, antes de eu ir lá no mundo lá e falar, olha, você tá pecando porque não é assim que a Bíblia ensina sobre sexo. Eu tenho que primeiro tirar o meu pecado, eu preciso primeiro me consertar diante de Deus. Eu preciso orar, preciso clamar, pedir ao Espírito Santo e não ficar lutando guerra cultural. Eu não preciso ir para as redes sociais, não preciso entrar no perfil das pessoas que são homossexuais e ficar ali despejando versículos e ficar ali destilando aqueles textões grandões e entrando em debates. Porque o mundo, eles agem numa estratégia de morde e assopra. Eles vão lá e te provoca, te jogam uma coisinha e aí você morde a isca. E aí eles vão ficar ali e você vai ficar ali perdendo teu tempo. Você vai ficar gastando. Quando for irrelevante, eles não vão dar bola para você. E aí cai no ostracismo. E aí fica por isso mesmo. Então, se você responde em amor, se você responde em santidade para essas pessoas, o Espírito Santo pode entrar na vida dela, essa pessoa pode se arrepender do seu pecado e você pode ajudar a ganhar uma alma para o Senhor. Não caia nessa guerra cultural. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para pregar o Evangelho. E o Evangelho se prega em amor. Muito bem. E é isso mesmo. Não caia nessa guerra cultural. E pregue o amor. Lógico que nós estamos falando aqui, né? Como eu já disse no começo da aula, estamos dentro de uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos falando sobre a sutileza de Satanás na área sexual. Por isso que nós estamos abordando esses assuntos, né? Quero só reiterar aqui aquilo que os irmãos disseram para a gente partir até para o último tópico, né? É uma forma sutil do diabo também fazer isso, Lucas. Jogar uma pequena debate, né? E você entrar em discussões que a Bíblia fala para não entrar, né? A Bíblia é categórica quando ela fala não entreis em vãs discussões, mas tem muito crente querendo discutir. E para nós encerrarmos, vamos para o terceiro tópico, né? O padrão bíblico para uma sexualidade sadia, né? Então volto a inteirar, nós estamos falando nesse assunto sobre sexo, um assunto bem polêmico, um assunto bem... Ele atrai bastante discussão, atrai bastante ponto de vista. Gostei daquilo que o Lucas falou, já para entrar aqui. Antes de apontarmos o erro do outro, nós temos que ver o nosso, né? Estamos falando aqui, nós amamos o pecador, mas não toleramos o pecado. Isso também tem que ser dentro da igreja, né? A igreja ali ela está aberta para todos, porque nós todos ali dentro também somos pecadores, né? Combatendo diariamente os nossos pecados. O sexo atende uma necessidade da criação. Esse é o primeiro subtópico. E esse primeiro subtópico é um subtópico bem curtinho, eu nem vou passar para os irmãos, que ele fala sobre a origem do sexo. O sexo ele foi criado por Deus, né, ali em Gênesis 1, capítulo 28, né, quando ele fala sobre a criação. Então, para que serve o sexo na forma bíblica? O sexo na forma bíblica ele serve para a procriação, certo? Fez homem e mulher para que eles se procriem. Então, esse é a necessidade do sexo em forma bíblica original, para a criação. Aí a pergunta é, o sexo com complementação e satisfação. Podemos usar o sexo por satisfação ou somente
por criação, ou somente na forma original do sexo, criada em Adão e Eva, para procriação, isso é até hoje? A Bíblia, ela trata isso de que forma, Lucas? A gente pode usar os alimentos para satisfazer os desejos também, ou apenas para alimentar o nosso corpo, só para dar os nutrientes? Se for esse o caso, então vamos deixar ali o cheeseburger de lado, a Coca-Cola, vamos deixar a pizza, vamos deixar o hot dog, a esfirra, a coxinha, vamos deixar tudo isso. Vamos comer somente ali o arroz, o feijão e só. Uma verdurinha ali de vez em quando, sem sal, sem tempero, sem nada, porque não é para satisfazer paladares, é apenas para suprir os nutrientes. Então, a gente vê assim, brincando aqui, lógico, né? A gente está tentando descontrair um tema difícil de se falar, mas o sexo ele foi feito para satisfação. Eu tenho comigo, e se eu tivesse capacidade intelectual para desenvolver essa tese, eu iria trabalhar em cima dela, mas eu tenho comigo que o sexo ele é prazeroso ao nível mais completo que a gente pode encontrar. A gente pode. Eu trouxe aqui a citação de alimento. Mas a gente pode encontrar prazer no alimento, a gente pode encontrar prazer em chás, em bebidas, a gente pode encontrar prazer nos esportes, mas o prazer que o sexo traz, ele é único e ele é bastante específico. E para mim, a minha teoria diz assim: quando Deus cria o homem, ele cria o homem perfeito. O homem é completo e perfeito. Não havia defeito, porque Deus cria tudo. E tudo que Deus cria é bom. Você vê na criação ali em Gênesis que Deus cria o sol, ele vê que é bom. Deus cria a terra e vê que é bom. Deus separa a água da terra e vê que é bom. Deus cria o dia e a noite e vê que é bom. Deus cria o homem, Adão, e vê que é muito bom. Então tudo que Deus cria é perfeito. Porém, havia a solidão do homem. E Deus não cria Eva para Adão. Deus não pega ali uma massinha de barro e cria ela. Não, Deus tira um pedaço de Adão e cria a mulher para ele. Então, é um complemento um do outro. A criação do homem e da mulher, um complementa o outro, um completa o outro. E por isso que na minha visão, por isso que eu falo que se eu tivesse capacidade intelectual para desenvolver essa tese, eu faria, porém eu não tenho ainda. Que no ato do sexo é um momento em que se une dois corpos. E por unir dois corpos, volta-se ao estado original da criação. E por isso é tão prazeroso. Porque nós voltamos à perfeição que Deus nos criou, ainda em vida. Nós não temos corpo glorificado ainda, mas acredito que é uma fração daquilo que pode ser um corpo glorificado. Eu acho que essa ideia do prazer encontrado no sexo, a gente pode calcular isso elevada à potência máxima, que encontra-se os números para somar, e nós encontraremos a criação de Deus, como era perfeito. Nós estamos caídos no pecado. E ainda caídos no pecado, nós podemos encontrar um centésimo de uma fração. Então por que não usarmos o sexo como uma fonte de prazer? Por que não usarmos o sexo também como uma fonte de glorificação a Deus? Porque nós podemos glorificar a Deus com os nossos corpos. Nós podemos ali, dentro do nosso casamento, praticar, encontrar ali as formas, as maneiras, as carícias e tudo o que pode se trazer prazer para os dois. Mas precisa ser prazeroso para os dois. É como eu disse logo no comecinho, é o homem se preocupando com o prazer da mulher e a mulher se preocupando com o prazer do homem em forma de amor. E dessa forma nós encontramos a perfeição que Deus nos criou. São pequenos momentos, frações de momentos de prazer que nos coloca na situação inicial que Deus nos criou.
Talvez no dia em que nós tivermos o nosso corpo glorificado, nós vamos viver a eternidade nessa situação de êxtase. Eu não estou falando nessa situação de orgasmo, mas de êxtase. De êxtase pela criação, de êxtase pela perfeição. Porque quando Deus cria o homem, ele diz que é muito bom. Está acima do prazer encontrado na natureza. Está acima do prazer encontrado nos esportes. Está acima do prazer encontrado nos alimentos que nós fazemos as combinações de coisas que Deus criou. Deus criou tudo que existe. Nós combinamos ali. Quem diria que misturar um ovo com farinha e leite faz-se uma massa e aí você joga um molhinho de tomate por cima, queijinho ralado, põe uma azeitoninha, leva no forno, sai uma pizza deliciosa. Misturas que o homem faz com coisas que Deus criou. Agora imagina o homem voltado à perfeição da criação original de Deus. É muito bom. Então, sim, o sexo ele não precisa ser somente para a procriação. Ele pode e deve também ser feito como ato de amor e de prazer mútuo. Fê, eu quero ouvir a sua opinião sobre isso também, né? Como o sexo, muitos acreditam, né, que até tem algumas igrejas que defendem isso. O sexo é somente para criação, para procriação. Você não pode ter nenhum sentimento no sexo. Isso é uma abordagem errada. O Lucas já explainou um pouco aqui a sua opinião sobre isso. E eu queria ouvir a sua opinião também, para a gente até ter aqui várias opiniões. Como que você enxerga o sexo, aqui falando dentro da forma bíblica e dentro do casamento? É algo para ser prazeroso, como o Lucas disse, né? Para satisfazer não somente a necessidade um do outro, mas para ser prazeroso? Ou você enxerga, não, irmão Guilherme, eu enxergo que é somente para a procriação? Como que você enxerga isso? Eu também sigo essa linha de raciocínio do Lucas. Nós vemos a bondade e perfeição de Deus. Deus, um Deus Pai, um Deus poderoso, um Deus bom com suas qualidades. Um Deus não é um Deus carrasco e é um Deus perfeito em tudo que ele criou, perfeito em si mesmo. E Deus sendo perfeito em si mesmo, se ele criasse o homem somente para a procriação, não existiria o prazer no ato sexual. E nós sabemos que há esse prazer. Lucas falou muito bem aqui. Achei interessante essa parte que ele trouxe a tese dele. Achei interessante. Com essa união dos corpos formando, trazendo na forma original. Achei muito legal isso. E realmente Deus faz o homem para a mulher e a mulher para o homem. Você vê que biblicamente e biologicamente, fisiologicamente, o homem é feito para a mulher e a mulher para o homem. Isso falando pela palavra de Deus também. Pela biologia. Mas nós vemos também nesse quesito. Se Deus fizesse o sexo somente para a criação, seria algo sem prazer. Seria algo totalmente desproporcional, onde você talvez nem casamento existiria. Você só se uniria com a mulher, só praticaria ali o ato e acabou. Cada um iria virar de lado e dormir e acabou. Não, mas não é isso. Nós vemos o prazer. Nós sabemos que existe o prazer. Então, Deus criou isso. Então, não é somente para a procriação. Nós vamos ver que também, pelo conceito bíblico, nós vamos ver pelo livro de Cantares, nós vamos ver ali o livro erótico que tem na Bíblia. Nós vamos ver as carícias. Deus de nenhuma maneira condena isso. Nós vamos ver a condenação quando é fora do casamento, antes do casamento. Entre o marido e a esposa
é praticamente normal quando ambos têm prazer, quando o homem satisfaz a mulher e a mulher satisfaz o homem. Então, não tem um problema nenhum quando é com respeito, quando é consensual, mútuo entre os dois, e o prazer existe sim, é feito para ter prazer, o amor, e seja recíproco. Isso aí, também concordo com os irmãos, né? E lembrando que aqui dentro da nossa revista, falando também, o sexo não é para ser algo mecânico, né? Não é para ser algo fazer por fazer, né? Ou só para procriação, não. Tem que ser, como o Felipe disse, algo prazeroso, né, para os dois, e algo consensual também para os dois, né? Tem que ser ali os dois ali estarem em acordo. Tudo que é feito em acordo dentro de um casal, nas quatro paredes, é abençoado por Deus, né? É isso que nós entendemos como verdade e como regra de prática que a Bíblia nos ensina. Agora o terceiro subtópico para nós encerrarmos, e eu já quero concluir, e nós já falamos ele, eu só quero repetir: o pastoreio cristão e a prática do homossexual. A igreja deve aceitar o homossexual? Como que deve ser o pastoreio cristão? Nós já falamos, a igreja está de portas abertas para todos, né? É lógico que nós não aceitamos a prática, mas a pessoa nós aceitamos a todos. Aí a revista ela termina esse subtópico falando: acredita que o evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador. E isso inclui os homossexuais. Você entra de um jeito, eu falei isso. Você vem do jeito que você está. Só que você, a partir do momento que recebe a Cristo, você recebe o Senhor como seu único e suficiente Senhor e Salvador, creia, você sairá transformado. Não tem como vir para Cristo e não ser transformado, tá? Não falo isso somente de uma prática homossexual. Existem outras formas. Nós viemos para Cristo de uma forma diferente. Eu posso explanar aqui o meu testemunho pessoal. Quando eu vim para Cristo, era totalmente dependente do álcool, era uma pessoa alcoólatra, vamos dizer assim, né? Tinha meus vícios, né? Só que quando eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, esse vício caiu. Muitos falam: é difícil parar de fumar, é difícil parar de beber, eu tentei, eu não consegui. A partir do momento que você se entrega verdadeiramente a Cristo, existe uma transformação, existe uma mudança, né? Se a mudança não existiu, é porque você não se entregou. Esse é um ponto que eu defendo, porque não tem como você vir e Cristo não te transformar se você aceitar a transformação. É lógico que vai passar do seu aceite, mas a partir do momento que você aceita, Deus te transforma. Eu costumo falar que eu acho lindo, né? É um Deus que nos transforma de dentro para fora, por completo, né? E quando você aceita. Então a igreja, como já dito para os irmãos, eu nem vou passar para vocês, vou passar só para a conclusão, mas a igreja está aberta para todos aqueles que querem receber a transformação de Cristo como seu único Senhor e Salvador. E aqui eu quero trazer a conclusão, quero passar para os irmãos trazerem a conclusão de tudo aquilo que foi falado, e eu termino também concluindo e orando logo mais. Peço para que você ainda não desligue, para que você não saia. Quero orar pela sua vida e quero abençoar a sua vida. Bom, nós estamos no limiar de uma guerra espiritual. Eu falei de guerra cultural, nós não estamos em guerra cultural com o mundo, mas nós estamos em uma guerra espiritual. E a igreja é um hospital para receber os feridos dessa batalha. Então, todos aqueles que chegarem, não importa o pecado, não importa o modo de vida, nós precisamos cuidar, nós precisamos amar, nós precisamos levá-los a Cristo e ensiná-los a verdade. Mas nós não podemos aceitar dentro da nossa igreja que as práticas do pecado sejam colocadas como algo banal, como algo comum. Nós não podemos aceitar que a igreja diga: olha, vamos aceitar o casamento entre homens, entre mulheres, para que a gente venha a ser aceito pelo mundo, para que a gente possa ter uma oportunidade de pregar o evangelho. O evangelho se prega na verdade. O evangelho custou a vida de Jesus. E foi o pecado
O pecado que matou Jesus. E nós não podemos aceitar a normalização do pecado, já que o pecado matou Jesus, o pecado é nosso inimigo. Porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado. E em Jesus nós também venceremos. Então essa guerra cultural, esqueça. Lute a guerra espiritual com as armas espirituais que Deus nos dá. E que a gente possa continuar amando as pessoas e recebendo elas em Cristo para que nós venhamos ensiná-las no caminho da verdade. Dando essa continuidade, falando sobre a verdade, ontem eu ouvi falar muito interessante sobre a presença de Deus. A presença de Deus é algo maravilhoso, que qualquer ser humano gosta, qualquer ser humano se sente bem na presença de Deus. Mas Cristo nos convida a não ficar só na presença. Ele nos convida a conhecer a verdade, que a verdade vai nos libertar. Então, a gente precisa ter essa busca constante pela palavra de Deus, pela presença de Deus e a verdade, porque Cristo é a verdade. Ele nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente precisa buscar conhecer a verdade e viver esse amor, esse verdadeiro amor que está em Cristo. Não acusando as pessoas, não ofendendo as pessoas, falando se elas não viver o que está na Bíblia, elas vão para o inferno. Não é apontando, mas é mostrando com atitudes verdadeiras de um cristão, como Cristo faria. Que nós possamos viver a Bíblia aberta todos os dias para o mundo. Muito bem. E eu concluo também dizendo para os irmãos, né? Vivemos uma vida regrada na palavra do Senhor. Vivemos uma vida pautada na vontade de Deus. Tenho certeza que você não vai se arrepender disso. Entrega a sua vida ao senhorio do Senhor Jesus e deixa Ele te conduzir. Termino só ressaltando aquilo que eu já falei no começo. Estamos em aula da Escola Bíblica Dominical e tudo que falamos, tudo os nossos pontos de vista, as nossas ideias aqui que colocamos são todas pautadas na fé que praticamos na Palavra de Deus, né? E também em cima da revista que nos traz a CPAD nessa Escola Bíblica, o terceiro trimestre de 2022. Os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Expressamos a nossa opinião, inteiramente baseada na fé que praticamos. Quero orar com você, quero declarar a bênção sobre a sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu oro a Deus pedindo que o Senhor venha mesmo estar entrando em cada lar, em cada família. Senhor, como o Lucas aqui bem ressaltou, nós estamos numa guerra espiritual, Pai. E precisamos que o Senhor venha estar nos fortalecendo, venha estar nos preparando, ó Pai, para cada dia mais contra esses ataques que o inimigo tenta contra a sua igreja. Senhor, fortaleça a vida deste meu irmão, dessa minha irmã que está nos ouvindo. Guarda essa família, guarda essa casa. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar e com cada família e com toda a amada igreja. E junto nós digamos: Amém!